A paz, Senhor, igreja. É um privilégio estar aqui ministrando a palavra do Senhor, com tantas pessoas capacitadas para estar aqui à frente, para ministrar. Deus me chamou para estar hoje aqui sendo usado por Ele. É esse o meu propósito, esvaziar de mim mesmo para que o Senhor possa falar para a igreja e que a autoridade seja toda dele, toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Estamos aqui para quê? Para sermos usados por Deus e viver um verdadeiro cristianismo aqui na terra. E uma coisa que às vezes nós debatemos muito, referente a compartilhar, que é o tema dessa mensagem, compartilhar a vida espiritual que Deus vê e que Deus quer. Essa é uma coisa que nós temos que preocupar mais na nossa vida, porque nós temos uma batalha grande. Cada um de nós temos uma batalha grande entre os nossos desejos e o desejo do Pai. E é uma batalha que, às vezes, luta desigual. Porque se nós não fortalecemos ao nosso espírito, a carne sempre vai ganhar. Vocês podem ter certeza disso. A carne sempre vai ganhar quando nós não fortalecemos o nosso espírito. E hoje nós estamos aqui para aprender 3 passos de como nós podemos fortalecer o nosso espírito, para nós vencermos toda a concupiscência da carne, todo o desejo da carne, e nós darmos liberdade para o Espírito Santo agir em nossas vidas. E agir na igreja, em nome de Jesus. E a palavra que nós vamos ministrar é sobre o Sermão da Montanha, que está em Mateus capítulo 6, do 1 ao 18, mas nós vamos, para a introdução, somente ler o capítulo 1, que fala: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Esse capítulo 1 eu deixei frisado para nós entendermos alguma coisa. Nós vamos falar de 3 pontos aqui importantes, que Jesus debate referente a isso. E muitas vezes as pessoas fazem esses 3 pontos para aparecer para outras pessoas. E Jesus está falando, se você fizer isso, a sua recompensa já foi recebida. Um exemplo. Eu sei que os homens de Deus e as mulheres de Deus que estavam aqui em cima não fazem isso. Mas eu vou dar um exemplo para vocês entenderem o que Jesus estava querendo dizer a respeito disso. Se eles cantaram aqui para se autopromover, se eles cantaram aqui para simplesmente falar eu canto muito bem, eles já receberam a recompensa, porque eles já receberam aplausos. Eles já receberam a aparição deles aqui perante a igreja. Mas se eles fizeram na atitude, que é o propósito que nós estamos aqui, e eles estão, e eu creio que eles estão fazendo isso, para glorificar ao Pai, vai ser a diferença na vida deles. É isso que Jesus está falando. Porque muitas pessoas às vezes pegam esse versículo e falam, eu não vou fazer nada, porque se eu fizer, a pessoa vai estar olhando, entendeu? Então, Deus não vai receber. Não é bem assim. Depende qual é a sua motivação em seu coração. Qual é a motivação? Um exemplo. Nós oramos aqui, não oramos hoje pelo Léo. Se nós pensarmos da forma que às vezes, não, mas nós oramos, todo mundo viu um orando, o outro orando, fulano, beltrano, Deus não recebeu. Não, não é isso. A intenção do nosso coração que conta, a intenção de que forma você está se apresentando, se você está rasgando realmente o teu coração na presença do Senhor, Ele vai estar ouvindo, Ele vai estender a mão, Ele vai derramar bênção sem medida sobre as nossas vidas.
Por isso que nós estamos falando sobre uma vida espiritual que Deus vê. É aquela que nós não temos a motivação errada, a motivação de querer aparecer, a motivação de nós queremos exaltar a nós mesmos. Isso é a motivação errada. Mas quando nós nos humilhamos na presença do Senhor, é a motivação certa e Ele vai estar recebendo. No Sermão do Monte, Jesus ensina que a verdadeira espiritualidade não se revela pela aparência ou aprovação pública, mas pelo relacionamento íntimo com o Pai. Em Mateus 6, ele destaca 3 práticas essenciais da vida piedosa e nos orienta a vivê-las de forma discreta, não para exaltação, exibição, mas como expressão sincera de fé. O que fizemos em secreto é visto por Deus, que nos recompensa segundo o nosso coração. Deus, Ele sonda o nosso coração e sabe de que forma nós estamos fazendo os pontos que nós vamos aqui estar apresentando. Se for um ponto para exibição, você pode ter certeza que Deus está conhecendo o seu coração. Deus está olhando o seu coração. Deus está pondo na balança o seu coração. Eu acho que o nosso Deus merece toda a honra, toda a glória. Nós passamos essa semana passada falando sobre o grande amor de Deus. Ele morreu na cruz para nos salvar. E Ele vivo aqui hoje está, revelado pela Páscoa. E nós aqui estamos, e se nós pedimos e tivermos uma vida espiritual sensível ao Espírito Santo, nós vamos sentir a presença dele nesse lugar. É por isso que nós adoramos o nome dele. Não é simplesmente canções bonitas, e sim, nós estamos cantando para adorar o nome dele, exaltar o nome dele. E através disso, ele usa a mula aqui para falar com a igreja. Nós que estamos aqui em cima, quando o pastor Cecílio, o pastor Ribamar, estamos aqui em cima, não somos nós falando. Se for nós, irmãos, não vai adiantar nada, não vai convencer você a nada. Mas você sabe, aquela palavra que sai dos nossos lábios e às vezes calenta o teu coração, é o Espírito Santo usando o ministrante aqui para que a palavra chegue ao seu coração e venha trazer alegria, amor e sinceridade. Nós temos que parar de pensar somente nesse mundo terreno. Isso aqui é passageiro. Nós temos que preparar nossa vida espiritual. É onde nós vamos estar vivendo com o nosso Deus Todo-Poderoso. E para que nós possamos alcançar isso, nós sentimos a presença do Senhor, nós verdadeiramente sermos acalentados com a palavra, com o amor dele. Nós temos que praticar esses 3 passos que nós vamos aprender aqui hoje. Como podemos compartilhar nossa fé de forma verdadeira? Primeiro dele, compartilhando generosidade, a oferta, a esmola. Quando fala em esmola, eu até pus oferta aqui, quando fala em esmola, das vezes soa mal. A esmola que das vezes nós pensamos é aquela esmola que nós, simplesmente, o que sobrou, uma moedinha, alguma coisa, vou dar para esse coitadinho. Mas se a gente for ver, na época de Jesus, a esmola era um princípio do judeu. Por quê? Porque Deus dava provisão. É Deus que sustentava. Eles criam que era Deus que fazia as coisas. E Deus pediu também que nós nunca deveríamos deixar um necessitado. Jesus nos ensinou isso. Porque quando ele estava orando, que ele falou assim, serve pão para esse povo. Os discípulos falaram, mas como? Nós não temos nem lugar aonde comprar. Ele multiplicou os pães. O que estava mostrando isso aí? A generosidade de Jesus Cristo. Ele não somente veio trazer a palavra de salvação, mas ele veio demonstrar na nossa vida que nós temos que preocupar, ter compaixão com as pessoas. Graças a Deus que essa igreja aqui, muitas pessoas, pastor Ribamar, tenha compaixão.
Porque o pastor, às vezes, levanta lá em um grupo separado para levantar uma oferta. Uma oferta, essa semana mesmo aconteceu isso, para levantar uma oferta, e muitas pessoas, independente da situação que nós estamos vivendo, nós vamos e falamos assim: não, nós estamos juntos, vamos ofertar. Porque a pessoa estava desesperada. Isso que é dar esmola, isso que é dar oferta, isso que é estender a mão para o necessitado. E Jesus nos ensinou isso. E no versículo, aí está somente um versículo, mas eu vou ler do 3 ao 4. Portanto, quando vocês derem esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a mão direita, para que a sua esmola fique em secreto. E seu pai que vê o que é feito em secreto o recompensará. Jesus sabe até o motivo que você está doando. Jesus sabe até o motivo que você está abençoando uma pessoa. Às vezes tem pessoas que, quando dá uma oferta, anuncia para todo mundo. Para quê? Para aparecer. Ainda bem que eu tenho minha amiga aqui que me ajuda, minha cunhada. Que um dia eu vou pôr ela para pregar aqui, que ela, né? Em nome de Jesus. Isso é algo que é a fonte do cristianismo. E nós hoje em dia estamos tão preocupados com a riqueza dessa terra, que às vezes nós achamos que nós guardarmos vai fazer diferença. Gente, quanto mais nós abrimos, mais Deus deposita. Vocês podem ter certeza disso, irmãos. Quanto mais você oferta, mais Deus jorra na sua vida. Uma represa, o que acontece numa represa? Quando a água vai entrando, ela comporta um tanto de água. Se você deixar entrar mais água, o que vai acontecer? Vai estourar a represa. Agora, num rio, o que acontece? A água sempre está passando. É isso que nós temos que ser um rio, nós não temos que ser uma represa, nós não temos que reter as bênçãos de Deus, e sim, nós sermos canal para que a bênção de Deus passe em nós e nós passamos para as demais pessoas. É esse o propósito de Deus para a minha vida e para a sua. É esse o propósito de Deus declarou, Jesus está declarando aqui. E ele está falando de uma forma que você tem que ser no secreto. Por quê? Porque ninguém precisa saber. Mas tem pessoas que às vezes vão saber, que nem o pastor levantou e pediu, vocês mandem aqui quem está dando oferta. Mas não foi na questão de mostrar quem estava dando mais ou menos. Para o Jean saber e pôr separar, porque nós estávamos mandando para a igreja, separar para que pudesse mandar para a pessoa. Mas é Deus que está recebendo. Qual é a sua intenção? Qual é a sua intenção? Jesus não diz, isso aqui é importante, tá? Jesus não diz se deres, mas quando deres. Tem uma grande diferença nisso aqui. Quando deres, porque ele está falando quando você der, quer dizer que é uma coisa que nós devemos fazer. Não é para um ou para outro, não, é para todos nós. Quando nós dermos alguma coisa, faça assim. Quando nós dermos, e é um privilégio você poder dar, é melhor dar do que receber. Isso é uma verdade. Para muitas pessoas, não, né? Muitas pessoas pensam assim, mas eu vou dar e não vou receber nada. É a pessoa egoísta. É a pessoa que quer só reter. Tome cuidado com isso, irmãos, é uma coisa muito séria. E quando Jesus está falando de esmola, ele está falando quando nós achamos um necessitado.
no sinaleiro pedindo uma ajuda. Ah, mas pastor, é um drogado, se eu der dinheiro, dá outra coisa, dá roupa, dá alimento, dá outra coisa, ajude, dê oração, sei lá, faça alguma coisa. Jesus está falando é isso, de nós entregarmos a alguém que está em necessidade, o que às vezes está sobrando em nossas vidas. E às vezes nem é sobrando, às vezes se você tirar $10, vai fazer falta para você pagar o aluguel. Só que Deus vai ver, Ele está vendo lá no céu. É a palavra de Deus, Jesus fala que Ele recompensará a cada um que dá de coração. O socorro aos necessitados é uma expressão da verdadeira fé. Quem ama a Deus prova isso amando ao próximo. Quem foi alvo da misericórdia divina, que somos nós, foi a misericórdia divina que hoje nós estamos aqui. É instrumento da misericórdia ao próximo. O homem não é salvo pelas obras de caridade, mas evidencia sua salvação por meio delas. A salvação não é pelas boas obras, mas para as boas obras. A graça é a causa da salvação, a fé é o instrumento, e as boas obras é o resultado. Porque muitos falam assim, não preciso fazer nada, Cristo já pagou na cruz, já pagou mesmo, você não precisa fazer nada. A salvação é de graça, a palavra fala, é graça, nós não merecíamos, Ele já nos alcançou. Mas é o resultado da salvação em nossas vidas, que foi gerado da fé, nos leva ao resultado de nós fazermos as boas obras. Porque Jesus pediu para nós fazermos as boas obras. Provérbios, capítulo 19, versículo 17. Quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Quer melhor aplicação? Você está aplicando o reino celestial, gente. No banco que tem o maior juro que você pode imaginar. Porque Deus é o dono do ouro, da prata, Deus é o criador de todas as coisas. Quando você está tratando bem o pobre, você está o quê? Emprestando ao Senhor. E uma coisa que eu deixei bem claro, que eu comecei a falar e até desviei um pouco do assunto. A gente dá uma esmola, oferta, não é dízimo não, tá, irmãos? Dízimo é inegociável. Dízimo é 10% do que você ganha. A oferta e a esmola vai além, é o que Deus coloca no seu coração. O dízimo, ele é inegociável, é os 10% e pronto. Nós temos que trazer na casa do Pai como gratidão, porque Ele tem feito em nossas vidas. De agradecimento pelo que Ele tem depositado em nossas mãos. Mas agora a oferta, a esmola, é algo que Deus colocou no seu coração. E uma coisa que é interessante, que nós muitas das vezes indagamos algumas coisas. A oferta é para aquilo que às vezes você nem vê que vai ter benefício na sua vida. Eu estou olhando para Cristiano, lembrei. É a oferta de missões. Que isso agrada a Deus de tal forma, irmãos. Porque você você tá o quê? Ofertando o secreto. Porque ninguém vai te conhecer lá, ninguém vai saber que o Eduardo ofertou para um missionário lá na África. Ele nem conhece o Eduardo, mas Deus conhece, irmãos. Deus conhece e vai estar derramando bênção na minha vida. Eu sei que Ele vai estar derramando, e não faço isso de uma forma de barganha, não. Eu sei que Ele vai estar derramando, porque Ele é fiel e a palavra diz que Ele vai derramar. Quando vai ser isso? Eu não sei. De que forma vai ser isso? Eu não sei. Mas só sei que Ele vai me abençoar. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7.
Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Gente, é sério. Eu não estou sendo um hipócrita aqui, mas como eu gosto de ofertar. Como eu gosto. Como eu gosto. Às vezes não oferto mais ainda porque Deus não olhou ainda um coração, das vezes, sincero, e das vezes eu posso me corromper com tudo que Ele pode me dar. Mas Ele sabe que eu gosto de ofertar. Eu gosto de ajudar as pessoas. E espero que Deus sonde meu coração, trate meu coração, para Ele derramar bênçãos sem medida na minha vida, para que eu seja um rio aonde eu possa levar as bênçãos para os que estão necessitados. Hebreus capítulo 13, versículo 16. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. São vários versículos que nós poderíamos falar aqui sobre nós ofertarmos, sobre nós darmos esmola, sobre nós entregarmos àqueles necessitados. O cristão não dá ao pobre para ser visto, nem para ser exaltado pelos homens, mas dá para que o necessitado seja suprido e Deus seja glorificado. Amém? Você vai dar a oferta para uma pessoa, o que ela vai fazer com a oferta não é da sua conta. Mas Deus está vendo. E se Ele não cuidar da oferta que você deu, Deus vai cobrar dele também. O segundo, para nós termos uma vida espiritual que Deus vê. Compartilhando intimidade, a oração. Irmãos, a oração nós temos que entender algo bem importante em nossas vidas. A oração não é nada informativo para Deus. Você está orando aqui, você não está informando nada para Deus. Deus conhece o coração já, sabe da sua necessidade. Deus é onipresente, onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que você precisa. Você não está informando Ele. A oração simplesmente é para que a sua fé seja fortalecida. Você está orando e às vezes você começa a orar, né? Você começa a orar, você fala assim, nossa, mas hoje não está fluindo, está difícil. Que sono e coisa. E tem oração, não sei com vocês. Se eu orar deitado, gente, é sonífero. É sonífero. Jesus, eu te amo, estou aqui, nem fala amém, já está dormindo. Então, quando você vai orar, se posiciona para a oração. De joelho, ou de pé, andando. Por quê? Porque você está tendo intimidade com o Pai. Às vezes o começo da oração, às vezes é difícil. Mas depois quando você está orando, quem já sentiu isso? Sente um calor no coração. Parece que você começa a rasgar seu coração para o Senhor, realmente. Você chora, às vezes você dá risada, você se alegra, porque você sente a presença de Deus. Intimidade. Oração é algo que eu e você temos que fazer todos os dias. E que nós venhamos, em nome de Jesus, tomar essa prática que o pastor está falando, de nós orarmos 7 vezes no dia. Ah, pastor, mas eu vou dar conta de orar 15 minutos por cada vez. Que seja 15 minutos. Daqui uns dias, você sabe o que você vai estar fazendo? Você vai estar orando e falar assim, nossa, eu já orei 1 hora. E nem percebi. Porque é intimidade com o Pai. Às vezes nós clamamos, Senhor, eu não consigo romper. Senhor, eu não consigo fazer nada. Senhor, eu acho que o Senhor esqueceu de mim. Mas a gente nunca fala, só fala quando pensando que ele é um supermercado. Só fala tipo para ir na prateleira e falar, Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso daquilo. Senhor, eu preciso daquilo. Gente, intimidade é nós orarmos e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Intimidade é nós pedirmos. Intimidade é nós conversarmos com o nosso Pai Todo-Poderoso.
E se vocês verem a questão da oração que Jesus deixou como modelo, Pai Nosso, lá não é nada informando para Deus. Lá é sim declarando o que nós devemos ser. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade. Daí, o que o pão não venha nos faltar na nossa mesa. Perdoa as nossas ofensas, tem algumas traduções, nossos pecados, assim como nós perdoamos. Então está falando o quê? Senhor, nos perdoa. Mas nós estamos dando informação para nós. Mas para que nós formos perdoar, nós temos que perdoar quem nos ofendeu. Então a oração, irmãos, Deus sabe o que você necessita, Deus sabe da sua enfermidade, Deus sabe dos seus desafios. Informação não é para falar para ele, ó Senhor, eu estou aqui, ó, eu acho que o Senhor não está me vendo. Não. Senhor, eu estou aqui, eu preciso falar contigo. Senhor, eu estou aqui, eu preciso de uma resposta. Senhor, eu estou aqui e rasgo meu coração na tua presença. E o Pai, Ele vai ouvir. Eu até esqueci de ler o versículo a respeito disso, que é no Mateus capítulo 6, dos 5 ao 8. Vocês leem em casa, que o tempo está correndo. A oração é o espaço onde compartilhamos nossa alma com Deus. Jesus condena orações feitas para impressionar os outros e nos ensina a orar com sinceridade e fé. Ele nos oferece o modelo do Pai Nosso, que expressa dependência, perdão e submissão. Jesus mesmo fala sobre a oração de um fariseu e de um publicano. Eu posso, às vezes, orar aqui com uma eloquência muito bonita e falar palavras bonitas, e Deus fala assim: que língua que aquele cara está falando? Não estou entendendo nada. É falsidade pura. Como ele falou, o publicano que fazia, nem teve coragem de olhar para cima, falando: Senhor, me perdoa, que eu sou pecador. Senhor, me perdoa, por causa que eu não sei chegar até a Ti. Qual que ele recebeu, a oração que ele recebeu? A oração do publicano. Por quê? Porque Deus nos sonda os nossos lábios. Deus não sonda o que sai dos nossos lábios. Deus sonda o nosso coração. Ah, eu não sei orar. Irmãos, você sabe falar? Fala aí, todo mundo sabe orar. Todo mundo sabe orar. Porque Deus não está preocupado de que forma você vai orar. Ele quer que você ore. Ele quer que você rasgue o teu coração, a tua presença, esteja na presença com Ele. Jesus mesmo, quando ele estava orando no monte, num momento de aflição, orando no monte não, orando no Getsêmani, momento de aflição, que ele ia passar pela morte, ele sabia que morte, ele levou 3 dos seus discípulos. E a hora que ele volta, que ele estava orando, ele saiu um pouco de lá, ao lado, a hora que ele volta, ele chega e fala: vocês não conseguiram orar nem uma hora. Não é que Jesus estava determinando o tempo, mas Jesus estava, e ele falou uma frase importantíssima para nós entendermos. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. É o que Jesus está falando aqui, né, através dessa ministração hoje. E o espírito que ele está falando aqui é o conflito entre que tem a carne e o espírito. O espírito quer orar. O espírito quer, e o espírito que ele está falando é nossa alma, tá? Quer orar, que é isso, mas a carne é fraca. O que a carne vai fazer? É isso, vê se é hora de orar, 3 horas da manhã, você está ficando louco. Que é isso, orar agora, o tanto de trabalho que você tem que fazer. Orar agora. O espírito está pronto para orar. A carne é fraca.
E quem está vencendo na sua vida? O espírito ou a carne? É algo que nós pensamos. Jeremias capítulo 29, versículo 12. Então vocês chamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Jesus vai ouvir nós, irmãos, quando nós orarmos. Aqui está o que eu estava falando, Mateus capítulo 26, versículo 40. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiai e orai, para que não entrais em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ore como quem conversa com o Pai. Compartilhe a sua vida com Deus com confiança e reverência. Deus já sabe, irmãos, o seu pecado, Deus já sabe as suas mazelas, Deus já sabe a sua alegria, Deus já sabe a sua tristeza, Deus já sabe a sua necessidade. Ele só está esperando você falar com Ele para que Ele possa moldar o teu corpo e fazer a diferença na sua vida, restaurando, fortalecendo a sua vida espiritual e dando respostas. E o terceiro ponto, eu até cheguei no pastor Ribamar e falei, essa palavra está pronta já faz tempo, Deus falou no meu coração para ministrar essa palavra para a igreja. E o terceiro ponto é compartilhando renúncia, o jejum. Aqui nós não estamos debatendo a respeito, nós estamos, em nome de Jesus, sendo orientados para o Espírito Santo, para nós sermos fortalecidos, para nós vivermos uma vida que agrade a Deus. Então, o primeiro é dar esmola, o segundo é nós orarmos, o terceiro é nós jejuarmos. Para que nós devemos jejuar? Para sacrificar essa carne, irmãos. Para que o espírito se fortaleça. Para que seja quebrada as concupiscências, os desejos dessa carne. E nós podemos começar a nos motivar a viver mais segundo a vontade de Deus. Porque quando nós deixamos de lado a nossa carne, nós vamos começar a orar. É engraçado, né? Às vezes a gente vê uma pessoa que foi muito usada por Deus na oração, conseguiu orar de madrugada e tudo mais. Você sabe o que ele fazia? Ele jejuava também. Porque quando ele jejua, o que ele está fazendo? Ele está falando assim, ó, carne, quem manda aqui sou eu. Quem manda aqui sou eu. E eu quero ter uma vida espiritual com o meu Deus, eu quero orar, eu quero ser uma pessoa caridosa, eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero fazer o ID com toda a excelência, com todo o amor. Não é a carne que manda, não. Faz um teste, irmãos, eu não estou falando para ninguém fazer. Quem quiser, faça por conta própria, está registrado aí, tá? Para ninguém depois falar assim, eu vou processar o Eduardo que eu passei mal. Faz um teste. Faz um teste, jejua. Jejua que a sua momento de oração e intimidade com o Pai vai mudar. Você vai começar a ter mais sensibilidade quando você vier cultuar ao Senhor. Você sentir a sensibilidade quando você está adorando. Você sentir a presença do Espírito Santo. Porque você está matando a sua carne. Você sabe aquela carne que fala assim, ah, mas a canção não foi tão bonita assim. O fulano errou. O Beltrano não sei o quê. Você vai ser sensível ao Espírito Santo. E você não vai estar preocupado com quem está aqui à frente, ou quem está ao teu lado, que está desafinando, ou batendo palma fora de ritmo. Quem está pregando. Porque às vezes, eu não vou no culto não, é o pastor Eduardo que vai pregar hoje. Não, eu não vou não dou conta. Irmãos, jejua. Jejua e ora, se fala assim, Senhor, pelo amor de Deus, muda aquele homem lá para que ele possa pregar a palavra sua.
Deus, quando você está quebrantado, o que Deus vai fazer? Ouvir a sua oração e derramar a bênção no Eduardo aqui para ministrar sobre a vida de vocês. Quando jejuarem, não mostre uma aparência triste com os hipócritas, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vem em secreto, e seu Pai que vem em secreto o recompensará. Jejuar, Deus vai sondar o teu coração. É lógico, gente, que tirar alimento quando você não está preparado, o que vai acontecer? Às vezes você vai estar com dor de cabeça. Às vezes você vai não estar se sentindo bem. Às vezes a pessoa vai perguntar, por que você está assim? Entendeu? Aí, você não tem como você escapar, você fala assim, não, estou num propósito com Deus. Estou com um propósito com Deus. Quem que sonda o seu coração é Deus. Ele sabe que você não está exaltando a si mesmo. Que você está querendo fazer algo para Deus. E tem hora que não tem como você fugir. Mas agora, se você sair, porque eu já vi pessoas, às vezes nem jejuando não está, e fala assim, eu estou num jejum de 40 dias. Ué, gente, ele está enganando, às vezes, a nós. Mas quem recebe é Deus, gente. Quem recebe o seu jejum não é a igreja, não é o pastor Ribamar, não é o Eduardo, não é a Fabíola. Quem recebe é Deus. É Deus que recebe o nosso jejum, é Deus que recebe a nossa caridade, é Deus que recebe a nossa oração. Nós temos que estar preocupados com isso, irmãos. Preocuparmos não de agradar pessoas, mas agradar a Deus. E se nós entendemos isso verdadeiramente, essa igreja aqui, daqui uns dias, pastor, nós vamos ter que estar alugando outro galpão. Por quê? Por causa que isso tudo aqui, para que é? Isso aqui é para que nós tenhamos uma vida espiritual e podemos fazer o ID do Senhor com excelência, aonde nós estivermos lá fora, porque nós não seremos mais carnal, nós seremos espiritual, usado pelo Espírito Santo de Deus para transformar vidas. E primeiro nós transformamos a nossa vida. Muitos de nós têm aquela passagem bíblica. Você quer tirar cisco do olho do teu irmão, antes tira a trave que no teu olho. E para nós tirarmos a trave do nosso olho, nós temos que passar por esse processo. Nós temos que jejuar, nós temos que ter um coração caridoso, nós temos que orar para que nós sejamos transformados em primeiro, para nós depois sermos usados pelo Espírito Santo para transformar vidas, porque você não transforma ninguém, mas o Espírito Santo que habita em você transforma. O jejum é um ato voluntário de abstenção de alimentos por um tempo, com o objetivo de subjugar o corpo e fortalecer o espírito. Foi praticado pelos patriarcas, profetas e reis do Antigo Testamento, assim como por Jesus, os apóstolos e a igreja primitiva. Jejuar significa abrir mão de algo bom para buscar algo ainda melhor, o eterno. Quando nos alimentamos, nutrimos nosso corpo com o pão terreno, que é apenas um símbolo do verdadeiro pão do céu. Mas ao jejuarmos, buscamos os alimentos diretamente da presença de Deus. O jejum é uma prática de disciplina espiritual, de entrega e de separação para Deus. Jesus alertou contra o jejum feito por impressionar os outros, enfatizando que o verdadeiro jejum deve ser discreto, vivido no secreto, como um ato de devoção entre o crente e o Senhor. Para terminar, Joel capítulo 2, 12.
Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Isaías 58:6. O jejum que desejo não é este, que vocês sofram as correntes da injustiça, desfaçam os corações do jugo, as cordas do jugo, ponha em liberdade os oprimidos e rompa todo o jugo. Atos, capítulo 13. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separe Barnabé e Saulo para a obra as que tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, e puseram a mão e os enviaram. Então os apóstolos se preparavam até mesmo para ir fazer o ID de Jesus. E nós, hoje em dia, queremos fazer toda a diferença, queremos ser usados por Deus, queremos cantar canções e a igreja seja cheia, mas nós não jejuamos, nós não oramos, nós não somos caridosos. Como nós podemos ser usados pelo Espírito Santo? Vamos colocar de pé. Gálatas 6. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfazerão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. É uma guerra. E muitos estão deixando a carne ganhar a guerra. Muitas pessoas estão deixando. Porque muitas pessoas caem no pecado. Porque muitas pessoas vivem, se levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai. Porque às vezes não tem um hábito de jejuar, não tem o hábito de orar, não tem um coração caridoso. E Deus está chamando nós hoje aqui, igreja. Levanta, porque Ele quer levantar um grande exército aqui, para fazer a diferença nos Estados Unidos e no mundo, em nome de Jesus. Senhor, ó Pai, agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, Senhor. Agradecemos porque se o Senhor, ó Pai, fala conosco, é porque o Senhor tem promessas grandiosas em nossa vida, Senhor. E aqui, ó Pai, está um povo, ó Pai, obediente, que nós estamos ouvindo, ó Pai, o Teu falar. Iremos, ó Pai, em nome de Jesus, nos capacitar, o Senhor, para que o Senhor possa nos usar, o Senhor, aonde nós estivermos, ó Pai, em oração, em jejum, ó Pai, e sermos caridosos, ó Senhor, porque há tanto sofrimento nesse mundo, ó Pai, e nós somos a luz desse mundo. Então nos prepara, Senhor, nos prepara para que nós possamos fazer a diferença. E quando nós orarmos, ó Senhor, o Senhor se agradará, Senhor, da nossa oração e derramará, ó Pai, cura, derramará libertação, derramará restauração, ó Pai, em nome de Jesus. Nome de Jesus.